Olá pessoal, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo aí em vários horários. Nono ano, nós vamos discutir, dar continuidade, na verdade, na nossa matéria do primeiro bimestre, que é Trabalho, Ciência e Tecnologia, ok? Hoje nós temos uma condição muito especial para se discutir, né? Que é a ideia de trabalho, né? Hoje está muito em voga isso, né? Principalmente nessa questão da pandemia, porque algumas pessoas se entendem como sua profissão. Então, eu já discuti isso com vocês, as pessoas elas acreditam que quando perguntam para ela quem ela fala, sou professor, sou pedreiro, sou médico, sou mecânico, sou carpinteiro, sabe? Usam esse tipo de classificação. Ela fala achando que o que ela é o trabalho dela. E agora nós estamos tendo essa situação da pandemia, onde as pessoas têm que ficar em casa e algumas delas não estão executando, várias delas não estão executando o trabalho, não devem, na verdade, executar o trabalho delas, não devem sair e ficar aglomerado. Então, assim, algumas pessoas estão fazendo algumas reflexões aí sobre essa questão do trabalho, né? E o valor do trabalho. Eu queria trazer essa discussão para vocês também, galera, porque veja só, ah, existe, né, um decreto de calamidade em vigor, né, no Brasil, assinado e ratificado pelo nosso presidente, e ele diz, galera, que só funcionarão serviços essenciais. Olha a sacada. Serviços essenciais. E se você for perceber, vários desses serviços essenciais ganham muito mal. A discussão que a gente está falando sobre trabalho digno, trabalho valorizado, né? Será que, já que é essencial, por que ganha tão mal? Né? Queremos saber, isso é muito importante, pessoal. Por quê? É uma discussão sobre a função nossa na sociedade, né? Quais são as contribuições que nós damos através de atividades trabalhísticas, né? Então, veja só, o serviço de limpeza, de saneamento, no caso de recoleta de lixo, não pode parar. Não pode parar. E por que eles ganham tão mal? Né? Supermercado não parou de funcionar. E por que a caixa ou o repositor de mercadoria ganham tão mal? Né? É a questão do valor do trabalho qualificado. Né? Tem o trabalho desqualificado, que não precisa de nenhuma faculdade ou curso técnico, e tem o trabalho qualificado, que precisa de um ensino superior e um ensino técnico para executá-lo, né? Mas, se você for pensar, ele é essencial. Ele não pode parar, porque se parar, a nossa sociedade ela rui, né? ela se consome, ela se destrói. Então veja só, nós temos que discutir isso daí, que é muito importante. Eu quero que vocês levem para o travesseiro e pensem isso com vocês mesmos. Se é essencial, por que ganham tão mal? Né? Até rimou. Né? Vamos falar hoje sobre Max Weber e Emile Durkheim. Tem duas coisinhas para falar com vocês sobre Max Weber e Emile Durkheim, ok? A primeira coisa, pessoal, dando continuidade, a gente falou sobre Marx, né? Nós falamos sobre Marx e terminamos, né? Até o último encontro que a gente teve, que eu tive com vocês. Agora nós vamos falar sobre Weber e Emile Durkheim, ok? Então vamos começar. Trabalho para Max Weber, pessoal. Max Weber é um alemão, ok? Jurista também, além de sociólogo. Ele esteve presente na assinatura do Tratado de Versalhes, tá? Claro, do lado alemão, né? Discutindo aí os direitos dos alemães, é isso mesmo, dos alemãos, não sei. E ele escreveu um livro, várias contribuições dele, né? Mas a grande obra dele que dá um destaque assim para ele gigantesco é A Origem do Capitalismo, ok? Na Ética Protestante. O nome do livro é o seguinte, é O Espírito Capitalista, a Ética Protestante e o Espírito Capitalista, ok? Bom, ele vai detectar, pessoal, vou sublinhar aqui para vocês, ó,
ele vai detectar que a origem do capitalismo, do sistema econômico em vigor na nossa sociedade naquele período que ele viveu, que é no século XIX, século XX, século passado, né? A origem do capitalismo está na ética protestante, beleza? Agora, que tipo de ética protestante? Porque existem vários protestantes, né? Vários tipos e vertentes do protestantismo. Não se esqueçam que o protestante, a religião protestante nasce depois da reforma, a reforma protestante liderada aí por Lutero, Martinho Lutero. Bom, então tem a luterana e tem um cara também, outro tipo de protestantismo, que foi João Calvino. E ele inventou um tipo de religião, ele fez adequou algumas questões do protestantismo de Martinho Lutero para uma sociedade que estava mais em volta dele, que era uma sociedade burguesa. Então ele parou de associar, inclusive, que trabalho é algo ruim. Agora, trabalho, ela é uma salvação espiritual. Olha aqui, existe uma associação entre o trabalho, ok? E a possibilidade de salvação espiritual. Pessoal, nós já discutimos isso lá no começo do ano, no comecinho do bimestre, que o termo trabalho ele vem mudando ao longo da história. Nós temos mitologias falando que o trabalho é uma coisa ruim, né? E a nossa sociedade é fundada e formada através dessas mitologias. Temos a mitologia cristã, né? No caso aí, hebraica, dos judeus, né? A Bíblia, né? O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Gênesis, falando sobre o trabalho ser penoso, ser uma punição. Temos a mitologia grega, temos os gregos falando sobre trabalho, Aristóteles, 3 tipos de trabalho. Temos a ideia de trabalho na Idade Média, onde o trabalho a palavra, o termo trabalho, vai dizer Raymond Williams, né? Raymond Williams, no seu livro Palavra-chave, que o trabalho ele é uma tortura, ok? Vou mostrar para vocês o livro do Raymond Williams. Cadê? Vou mostrar. Ixi, não achei. Bom, eu vou achar e um dia eu vou mostrar para vocês. Bom, não achei o livro. Bom, o trabalho visto como uma atividade voltada para a glorificação de Deus e fonte de salvação. O trabalho na Idade Média, ele era ruim. Na Idade Moderna, com o protestantismo, ele se torna a salvação. Por quê? Ele entende o seguinte, que a ética protestante, ela fala o seguinte, você está salvo, existem pessoas salvas, Deus já escolheu quem está salvo, isso se chama destino manifesto. Você já está salvo, só que você não sabe. Só que existem sinais da sua salvação. Um desses sinais é a riqueza, é você ter condições, você ter dinheiro. E como trabalhando muito você pode adquirir, porque essa é a história da burguesia, né? A burguesia ela era o homem livre pós fome, a grande fome do século XII ali, da Idade Média, e aí a burguesia vai morar, os homens livres vão morar no burgo, né, na burguesia, vão se tornar a burguesia, e eles vão trabalhar muito, ganhar uma grana, se tornar homens ricos de fato, né, que não tem muito valor na Idade Média isso, porque tinha a questão do nobre e tal, até hoje, até a Idade Moderna vai ter essa questão do nobre. Porém, pessoal, essa burguesia vai ganhando poder, muito poder, né? Pós-revolução ainda francesa, revolução gloriosa na Inglaterra, revolução puritana, né? Que é uma vertente do calvinismo, eles vão ganhando muito poder. E aí, pessoal, eles começam a perceber que algumas pessoas começaram a ganhar muito dinheiro. Então, se eles estão bem na Terra, olha isso, se eles estão vivendo bem na Terra é porque Deus quer. E se ele
está vivendo bem na Terra, ele já vive bem, é porque ele já está salvo. Essa é a analogia que a galera faz. Então, é uma fonte de salvação. O comportamento social deve ser acometido nessa ética protestante. Veja só, você não pode gastar o seu dinheiro com prostituição, com jogos, você não pode gastar dinheiro, porque senão você não será rico. Se você não será rico, se você não ser rico, se você não vai ser rico, você não foi salvo por Deus. Entende isso? É a coisa de você, é a coisa de você ver como vive aqui. Se você vive mal aqui, você não vai para o céu, é porque Deus já escolheu quem vai. Então, se Ele te escolheu, você vai ficar bem aqui. Então, tem que ter restrições aos prazeres. Você só pode gastar dinheiro, pessoal, com mais dinheiro, tá? Então, eu vou explicar para vocês aqui, ó. Aquela ideia de tempo é dinheiro, tá? Quanto mais eu trabalho, mais dinheiro eu ganho. São ideias protestantes. Temos aqui a ideia dos 7 pecados capitais também, pessoal, porque assim, é muito importante essa ideia de tipo pecados capitais, porque te restringe, né, o comportamento social, restringe o seu comportamento social. Bom, resultado, trabalho e não trabalhando e não gastando com besteiras. Então, tudo isso daqui que eu falei para vocês, esse negócio aqui, é você trabalhar e não gastar com besteira o dinheiro. Na verdade, é gerar acúmulo de capital. É você ter mais dinheiro. Então, você ter mais dinheiro para gastar com mais dinheiro. Isso é capital. A palavra capital vem de ter dinheiro. Dinheiro que gera dinheiro. Tá? Eu já fiz alguns exemplos para perceber isso. Uma delas é o seguinte: imagina que você tem uma loja de um produto, você vende molho de tomate, e aí você tem 10 mil, né, o seu capital. Aí você compra tudo em mercadoria e põe tudo para vender. Você vende a 100%. Então, no resultado, na venda de todos os produtos, você vai ter 20 mil. Então, o que você faz? Você pega 10 mil como capital para aplicar de novo. Esses outros 10 mil você usa para você. Então, os 10 mil são capital. Dinheiro é dinheiro, esse 10 mil é dinheiro que vira dinheiro. Tá? Então, acúmulo de capital. É daí que vem essa mudança grande de que trabalho dignifica o homem, da ética protestante. Então, Weber, ele percebeu isso, ele teve essa sacada. Ele vai entender, veja só, que a origem do capitalismo não é a ganância, porque a ganância já existia antes do capitalismo. Não é a moeda, o dinheiro, não, porque já existia. Dário I, lá na Pérsia, né, imperador, já desenvolveu a moeda. Não é a ambição, porque a ambição sempre teve. Então, o sistema capitalista, a lógica capitalista, a forma de pensar capitalista, ela vem da ética protestante, ok? Pessoal, continuando nossa aula, trabalho se torna um valor em si mesmo. Eu sou trabalhador. A palavra trabalhador ganha valor, entende? Então, quem tem valor na nossa sociedade? Quem trabalha. Quem não trabalha, meu amigo, é desvalorizado. É só você fazer uma reflexão. Termina os seus estudos, não passa na faculdade, fica em casa, não arruma serviço. Se você vai ser valorizado, não vai. Obviamente que não vai. As pessoas não vão falar mal de você, porque quem não trabalha na sociedade, na nossa sociedade, e aí tem uma reflexão que eu quero fazer com vocês, quem não trabalha se sente mal. Nossa, todos trabalham, eu preciso arrumar um trabalho, meu Deus do céu, eu preciso trabalhar. Então, o trabalho ganha um valor em si mesmo, tá? Ou seja, executar o trabalho torna-se vocacional. Eu sou isso, faço isso, é a minha vocação, o meu trabalho. Se todos trabalham, por que existem ricos e pobres? Isso é interessante, é uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Todos trabalham, por que existem ricos e pessoas pobres? Né? Aí o que é a ideia, a discussão? Quem é rico, a resposta para isso daqui é o protestantismo ou essa ideia de capitalista vai dizer o seguinte:
Os ricos são disciplinados e têm o espírito empreendedor. Os pobres são preguiçosos. Muitos coaches educacionais falam sobre isso. Falam sobre que pessoas que não ganham dinheiro na sociedade, elas ficam se perdendo com outras coisas. Mexem muito no celular, assistem muito filme, não faz nada, não trabalha, não executa trabalho. Temos que tomar cuidado com isso daí. Nós precisamos viver, beleza? Então, assim, não é o fato simples, não é preguiça, tá? Muitas vezes é aproveitar a própria vida, tá? Então temos que tomar cuidado. Mas esse é uma das respostas para esse pensamento, essa lógica de trabalho protestante, ok? Será correto esse pensamento? Será que realmente são preguiçosos os pobres? Ou será que eles ganham mal? Lembra que eu falei para vocês no comecinho do vídeo? São serviços essenciais, limpezas, recolher lixo, comida, supermercados, e os caras ganham mal. Por quê? Temos que repensar essa lógica aí, galera. Se é essencial, como médico, enfermeiro e tudo mais, eles têm que ganhar bem, né? É essencial, né? Continuando, pessoal. Ele vai desenvolver uma ideia vai desenvolver tipos ideais de ação social. Ação social, pessoal, todos nós temos ações sociais. Ao estudar, nós cometemos uma ação social, ok? E tem os tipos ideais de ação. Tem o tradicional, tem o racional, que é dividido em dois, afins e valores, e tem a afetiva. Vamos falar do tradicional primeiro. O tradicional, ele determina por costumes. Tradicional, determinado por costumes. Festa junina, ok? Festa junina é uma ação tradicional. Casar. Casar é uma ação tradicional. As pessoas casam, tradicionalmente casam. Hoje mudou um pouco isso, mas as pessoas podem se juntar, as pessoas podem viver uma vida juntas sem passar por aquela cerimônia aquela cerimônia sagrada de casar na igreja, tal. Outra ação racional. Vou pegar o exemplo do casamento aqui. Caso por interesse, porque ela é muito linda, ou porque tem muito dinheiro, ou porque ela conhece pessoas importantes. É racional, ela está raciocinando para fazer algo, tá? Ou casa por valores. Casar, por exemplo, racional por valores. Eu faço isso, olha isso aqui, porque é o certo, é ético, né? Porque minha família é religiosa. Então é um pensamento racional, vou fazer porque nós somos religiosos. Ou estéticos, é porque eu acho bonito tirar foto de vestido de noiva ou de terno, sei lá o quê. Bom, e afetiva? Caso porque amo. Caso porque amo. Amo ela, quero casar, independente se é na igreja e tal, vou casar. Vou dar outros exemplos para vocês. Tradicional. Ir à escola é uma ação social tradicional determinada por costumes. Todos vão à escola, exceto agora, né, galera? Agora a gente está em casa. Racional, estudo porque quero passar no vestibular, porque quero fazer o sonho da minha vida, ser médico, ser professor, ser advogado, ser, não sei, diplomata, eu quero ser, né, uma coisa assim. Outra assim, estudo porque é o certo estudar, ok? Não vou dar o exemplo de religioso, porque... estudo religião. Pode ser, estudo religião. Porque é um valor, porque eu sou muito religioso e tal. É estético. Estudo só para mostrar que estou estudando. Isso aqui é para nossas mães e pai, né? Estudo, se eu não estudar e mostrar, eu posso, né, apanhar. Então, veja só. E afetivo, estudo porque gosto. Putz, isso é muito legal. Eu estudo, galera, sinceramente aqui, ó, estudo por causa disso daqui, ó. Eu gosto desse negócio aqui. Leio por vontade, gosto muito disso daí, ok? Então, isso foi o tipo de ação social de Max Weber. Por que a gente está falando de tipo de ação social, as ações sociais aqui dele? Porque trabalho é um tipo de ação social. Entende isso? Trabalho é um tipo de ação. Trabalho é um costume, tá? Trabalho é um costume. Só um minutinho, deixa eu apagar o negócio aqui. Trabalho é um costume. Você trabalha de forma racional, por valores, é o certo trabalhar. E trabalho porque gosto. É o que eu faço, trabalho porque gosto. Dizem que quando você trabalha porque você gosta, nem trabalho você faz, né?
porque você gosta, é uma coisa gostosa, prazerosa para você. Então, por isso que a gente está discutindo trabalho e os tipos de ação social de Weber. Bom, vamos para Emile Durkheim. Esse cara aqui foi aluno de uma outra figura conhecida como Augusto Comte. Esse daqui é responsável, Durkheim é responsável por tornar a sociologia uma disciplina. Ele é uma figura extremamente importante para nós, tá? E vamos falar dele. É só esse slide aqui dele, tá, galera? Já está acabando, fiquem tranquilos, vai ser curtinho. A divisão social do trabalho moderno, que é fragmentado, porque o trabalho moderno é fragmentado, todo divididinho, ok? Eu estou agora, nesse exato momento, produzindo uma aula para vocês. Eu vou lançar essa aula numa plataforma. Essa plataforma, outras pessoas cuidam dela. Então, não é uma pessoa fazendo tudo, é fragmentado. Imagina só um carro, a construção de um carro, por exemplo. São várias e várias peças, onde várias e várias pessoas ou robôs que conectam elas, tornam ela um carro, né, de fato. Então, a divisão social do trabalho moderno é fragmentado, possibiliza a existência de coesão social. Ele vai dizer que, de certo modo, é uma solidariedade. Veja só o tanto que é importante essa aula para os dias de hoje. Pessoal, se o médico parar, se o enfermeiro parar de trabalhar, ferrou. Ferrou. Veja só, não tem coesão social mais, vai desmoronar, né? Vai desmoronar o sistema, e aí mais pessoas vão morrer por não ter cuidado e tudo mais. A sociedade ela se desfaz. Então, cada um fazendo a sua função na sociedade torna a sociedade coesa. Então nós trabalhamos e vivemos uma sociedade solidária. Vocês podem não perceber, mas existe uma solidariedade, não no sentido bonitinho da palavra, mas existe cada um fazendo sua parte, tá? Então, por exemplo, eu saí daqui, fui no supermercado, peguei a mercadoria na gôndola do mercado porque alguém colocou lá. Isso é importante, alguém colocou lá. Existem produtos no supermercado que outras pessoas produziram aquilo lá. E se elas não produzissem, a gente ia ter que ter em casa, ou ter uma propriedade para fazer tudo. Imagina isso, entende? Então existe uma solidariedade. A gente é invisível e nós esquecemos. Esquecemos de agradecer para as pessoas pelo que elas estão fazendo, porque se elas não fizessem, meus amigos, a gente estava perdido, tá? Então, olha lá. Ele vai dizer que existem dois tipos de solidariedade, que é a solidariedade mecânica, beleza? Agora vamos bastante atenção. A nossa sociedade atual não é a mecânica, é a orgânica. Nós vamos falar um pouco da mecânica agora, ó. Sociedade pré-capitalista. Exemplo, a sociedade feudal. Vocês estudaram lá no 7º ano. Em que o trabalho é apenas uma engrenagem pequena. A coesão social está ligada às tradições e costumes culturais. Inclusive é coercitivo, é violento, tá? Se uma sociedade, se perdem o ferreiro na sociedade feudal, não tem ferreiro, acabou, né? Entende isso? Numa sociedade orgânica, existem tantas peças que o sistema ele perdeu, mas ele ainda continua funcionando até substituir, até arrumar aquilo lá, ele continua funcionando, né? Por exemplo, na nossa sociedade atual, vários serviços pararam, só que ela é tão orgânica que eu estou fazendo aula gravada para vocês. Não temos aulas, não estamos tendo aula presencial. O que aconteceu? O sistema Gabarito e várias outras escolas do Brasil, principalmente as particulares, estão o quê? Resolvendo o problema, fazendo aulas de distância. Então, tivemos um intervalo de 1,5 semana, mais ou menos, duas semanas, sem nenhuma aula. Agora acabou esse problema. Temos aulas gravadas online, ok? Entende isso? É uma sociedade orgânica, onde o trabalho ele se adequa às situações. Então, precisamos, olha que interessante, precisamos de mais médicos em regiões pobres do Brasil. O que o governo brasileiro em algumas ocasiões já fez? Contratou médicos cubanos.
né, trouxe os médicos cubanos que são famosos por exportar médico no mundo todo, principalmente em áreas de risco. E aí eles vão até lá. Então é uma sociedade orgânica. Não é tipo, faltou um médico numa cidade, ficou sem médico. Apesar, infelizmente, o pessoal de algumas sociedades não, algumas cidades do Brasil vivenciarem isso. Eu sou testemunha disso. Eu fui no Projeto Rondon. O Projeto Rondon é organizado pelo Ministério da Defesa e eu fui numa uma ação, né, com o exército no estado de Sergipe, numa cidade chamada Monte Alegre de Sergipe. E era o segundo IDH, pior IDH do Brasil. Baixíssimo, ruim, falta de saneamento básico, água, saúde, tudo, educação, fraquinho. Então o que aconteceu? Nós percebemos a pobreza daquele sertão nordestino, né? E que o médico ia a cada 2 semanas, o médico não morava na cidade, ele ia a cada 2 vezes por semana, e tinha 2 enfermeiras, se eu não me engano, 2 policiais, né? Um contingente de 2 policiais. Se esses caras, não tem esses caras, essas mulheres, fazendo esse trabalho, eles ficam sem. Uma sociedade, eu acho que tinha 2.500 pessoas, 2.500 pessoas. Então, assim, ainda existe sociedades mecânicas, ok? Solidariedade mecânica. Mas, em grande parte, essa daqui é a atual, ok? Tá bom? Pessoal, sociedade capitalista, moderna e contemporânea, em que o trabalho é de interdependência com os demais tipos de trabalho. Eu faço meu trabalho, o vizinho faz o outro, né, um monte de trabalho relacionado. A coesão social está ligada ao mundo do trabalho, que é uma questão mais orgânica, natural, ok? Pessoal, espero que vocês tenham apreciado a nossa aula, que seja clara e objetiva para vocês o mais possível, né? Então, assim, um abraço para quem está vendo essa aula, um bom dia, boa tarde, boa noite e um beijo para vocês. Até mais.